Olá, alunos de teologia. Hoje nós estamos dando início ao estudo da segunda unidade do nosso livro, que fala a respeito do cânon da Bíblia. Estudaremos com respeito aos livros canônicos, os livros apócrifos, a formação do cânon e discussões com respeito à questão da canonização dos livros da Bíblia Sagrada. Especificamente, hoje estudaremos o primeiro tópico do nosso livro, que é a página 40 e 41, e falaremos com respeito aos livros canônicos, uma breve apresentação dos livros canônicos que temos na Bíblia protestante. Antes de mais nada, é importante compreendermos o que é cânon. A expressão cânon é uma expressão grega que significa vara de medir, literalmente falando, um sistema de medição do mundo antigo, que aplicado à questão dos livros sagrados, tem a ideia de demonstrar quais são os livros que estão corretos, que estão dentro da medida exata da fé, dentro daquilo que Deus quer para o ser humano. Então, essa é a ideia de canônicos, livros que estão dentro da medida, ou seja, livros que estão com exatidão e precisão dentro daquilo que é proposto por Deus. Com respeito aos livros da Bíblia Sagrada, aos livros canônicos, nossa Bíblia protestante, ela contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Essa é a listagem dos livros canônicos reconhecidos dentro da fé protestante. É importante que o aluno compreenda que esses 66 livros, eles não caíram de algum local, como diz a expressão popular, não caíram do céu, unificados, juntos e montados. Houve um processo para que esses livros chegassem nesse formato que temos em mão hoje. Levando em consideração que eles foram escritos por em torno de 40 autores, num período de aproximadamente 1.600 anos, em regiões diferentes, em períodos diferentes, como Moisés, por exemplo, que escreve no deserto, nós temos Isaías, que escreve dentro do Palácio Real, provavelmente, pelas suas raízes reais. Nós temos, por exemplo, Ezequiel, que escreve dentro do cativeiro. Nós temos Esdras, Neemias, que são livros do pós-cativeiro. Enfim, né, nós temos livros escritos dentro de Israel, livros escritos fora de Israel, nós temos livros escritos dentro de desertos. Enfim, são livros produzidos em regiões diferentes, com situações e tempos diferentes. Então, para que eles chegassem a esse formato que temos hoje, houve todo um processo, houve um ajuntamento, houve alguém que estivesse trabalhando na organização desses livros. No ano 445 a.C., os livros do Antigo Testamento que temos hoje já estavam todos ajuntados, todos montados e juntos. Possivelmente, a tradição atribui a Esdras, o sacerdote, como o responsável por ter feito todo esse trabalho de ajuntamento dos livros e organização do Antigo Testamento. Porém, o cânon do Antigo Testamento, o fechamento dos livros, de fato, só vai ocorrer em torno dos anos 90 depois de Cristo. O Novo Testamento, por sua vez, ele vai ser definitivamente definido, os livros canônicos, em torno do ano 400 depois de Cristo, após vários concílios, aí discussões, organizações, definições, até que chegou no fechamento exato dos 27 livros que temos hoje. É bom que o aluno entenda que os livros que nós temos hoje como canônicos, eles não passaram a ser definidos como canônicos a partir de uma simples reunião. Na verdade, o que a reunião da definição canônica fez foi apenas dar a palavra final. Porém, esses livros, eles já eram reconhecidos pela comunidade, eles já eram aceitos, lidos e tidos como livros verdadeiros pela comunidade e apenas receberam a autenticação na reunião de formação e de fechamento do cânon. Com respeito a critérios para definir um livro como canônicos, principalmente aplicados ao Novo Testamento, os 4 critérios mais conhecidos são antiguidade, apostolicidade, universalidade e ortodoxia. O que vem a ser isso? A antiguidade diz respeito aos livros mais antigos, ou seja, os livros primários escritos pelos apóstolos, aqueles livros que foram produzidos o mais rápido possível pela comunidade apostólica. Esse é o primeiro critério
que foi utilizada, a questão da antiguidade. O segundo é a questão da apostolicidade. O livro devia ser escrito por um apóstolo ou por alguém que estava conjunto ao apóstolo e que tivesse o endossamento apostólico. A terceira é a universalidade do livro. O livro deveria ser um livro que fosse aceito universalmente pela igreja. E por fim, a ortodoxia. O livro deveria estar de acordo em relações doutrinárias com outros livros que já tinham sido reconhecidos pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos. Então, ele deveria manter essa ortodoxia, ou seja, as doutrinas deveriam ser de acordo. Não poderia ser um livro que contradizesse as doutrinas já definidas pelos apóstolos. Esses são os critérios básicos utilizados na definição do cânon do Novo Testamento. Vamos ficando por aqui, que o aluno possa aprofundar isso através do seu livro didático. Que Deus abençoe.